me chamo Georgia Carolina. A pesquisa intitulada como Práticas de Sustentabilidade, um estudo em micro e pequenas empresas incubadas, foi desenvolvida em conjunto com Raniele Miller, sob a orientação das professoras Ângela Cristina, Ionete Moraes e Maria Iraê. A preocupação com questões de sustentabilidade vem aumentando ano após ano. Isso é o que aponta uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo Ministério do Meio Ambiente. E na última edição, em 2012, foi demonstrado que os brasileiros não consideram a preocupação com o meio ambiente no Brasil exagerada e não estão dispostos a ter mais progresso econômico a custas de depredações dos recursos naturais. Assim, as empresas que adotam práticas de sustentabilidade podem usar isso como fonte de vantagem competitiva, uma vez que essas empresas acabam melhorando o lucro líquido quando integram a sustentabilidade em seus planos de negócio e em suas atividades diárias. Esse aumento do lucro líquido decorre da economia de custos, e essa economia muitas vezes advém de práticas de sustentabilidade que nem sempre necessitam de grande investimento financeiro, mas acima de tudo de inovação e do desejo de fazer diferente por parte dos líderes. Para uma organização ser considerada sustentável, é necessário apresentar ações voltadas para as 3 dimensões básicas, que seriam a social, a ambiental e econômica. Essas dimensões precisam ser trabalhadas de forma harmoniosa, ou seja, uma não deve se sobrepor às outras. A dimensão social, por exemplo, está associada ao desenvolvimento da comunidade e da sociedade, cumprimento de práticas trabalhistas, seguridade de direitos humanos, entre outras ações. Já a dimensão ambiental está atrelada ao uso racional dos materiais utilizados na produção, programa de reciclagem, preservação do meio ambiente, consumo consciente dos recursos como água e energia, entre outros. Por fim, a dimensão econômica está atrelada ao lucro, sem o qual as empresas não existem. Contudo, esse lucro deve respeitar os recursos naturais e, ao mesmo tempo, promover a qualidade de vida. As micro e pequenas empresas possuem um papel muito importante para a economia do país devido à sua contribuição para o PIB e para o número de empregos que elas oferecem, por exemplo. Apesar da grande relevância da temática, ainda são poucos os estudos existentes sobre as práticas de sustentabilidade que são utilizadas por empresas que se encontram incubadas. Assim, a pesquisa busca reduzir essa lacuna. E para isso tem como objetivo investigar qual a percepção dos gestores que têm empresas incubadas em Recife, na região metropolitana, sobre sustentabilidade e quais as práticas eles estão adotando. Para atingir o objetivo da pesquisa, ela foi classificada como sendo qualitativa, de caráter exploratório e descritivo. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas. Ao todo, foram realizadas 6 entrevistas e o tempo médio de duração dessas entrevistas foi de aproximadamente 30 minutos. Elas todas foram desenvolvidas por videoconferência por escolha dos entrevistados que alegaram não ter disponibilidade para encontros presenciais. O corpus da pesquisa foi constituído pela transcrição dessas entrevistas e, para análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo. Sobre o perfil dos respondentes, temos que todos possuem ensino superior e estão inseridos em 3 incubadoras diferentes. Por meio das entrevistas, o que pôde ser constatado foi que apenas uma das incubadoras enfatiza a importância de adotar ações de sustentabilidade junto com as empresas incubadas. As demais não se importam em conscientizar as empresas incubadas sobre essa temática. Apesar disso, as próprias empresas adotam por si só ações sustentáveis. Felizmente, todas as empresas relataram desenvolver algum tipo de prática sustentável. Contudo, essas ações limitaram-se apenas à esfera ambiental do tripé da sustentabilidade. Quando comparamos as ações desenvolvidas nas micro e pequenas empresas incubadas pesquisadas e comparamos com empresas, micro e pequenas empresas não incubadas e as ações que a literatura nos traz, foi possível identificar que as empresas incubadas adotam as mesmas práticas daquelas que não estão incubadas. Segundo a literatura,
As práticas em comum que mais se destacaram foram coleta seletiva de lixo e controle do consumo de papel, seja por reaproveitamento de folhas como rascunho ou até impressões de forma mais inteligente. Outro ponto em comum foi a falta de práticas sustentáveis relacionadas de maneira direta à dimensão social. Isso pode ser explicado uma vez que foi possível perceber que esses gestores não possuem muito conhecimento quanto à definição de sustentabilidade, o que por sua vez pode afetar diretamente nas práticas que são adotadas. As práticas se limitaram em sua grande parte ao âmbito ambiental, passando de maneira muito sutil e superficial sobre o aspecto econômico e de maneira completamente esquecida o aspecto social. Assim, foi possível concluir que existe uma lacuna quanto à percepção dos gestores sobre o que é sustentabilidade, e isso pode ser identificado nas respostas que foram obtidas sobre o conceito de sustentabilidade. Esse fato está diretamente relacionado ao segundo tópico que foi investigado, que é as práticas que foram adotadas. E aí todos eles apontaram ações apenas ligadas ao setor ambiental. Apesar das empresas acreditarem que sustentabilidade é um tema importante e que deve ser tratado com seriedade na sociedade, isso não foi prioridade no processo de criação dessas organizações. Ser uma empresa sustentável surge como um diferencial e, se bem explorado, pode ajudar na sobrevivência dessas organizações. O presente trabalho também concluiu que ainda existe um grande problema quanto à disseminação do que realmente é sustentabilidade, assim como sua abrangência e importância quanto estratégia de mercado para essas empresas que estão nascendo. Então, faz necessário que seja mostrado para a sociedade empreendedora os benefícios da sustentabilidade como estratégia de marketing e redução de custo, por exemplo. Por fim, o volume de pesquisas relacionadas a temáticas de sustentabilidade nas micro e pequenas empresas é pequeno, e essa pesquisa contribui para a redução dessa lacuna ao identificar a percepção desses gestores sobre sustentabilidade e quais práticas estão sendo adotadas por essas organizações. Apesar disso, ainda há espaço para outras investigações futuras neste universo, visto o alto número de micro e pequenas empresas.